Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um framework usado para a parte da view, ou seja, para o lado do navegador, de aplicações web, página de simples página, uma página só, ou SPA, Single Page Application, né, como é conhecido. Vamos começar dando uma olhada aqui em como funciona a nossa view, a nossa GUI, não é, no navegador, para depois a gente mostrar como isso foi implementado. Então eu estou aqui com uma caixa de entrada lá em cima, onde eu posso introduzir nomes. Aí coloquei meu nome, limpei, e vejam que na linha logo abaixo o texto vai se modificando. Estou colocando aí outro texto e ele, corrigindo, e ele vai se modificando. E o botão limpa tudo, né? Aqui eu peguei um texto já salvo no clipboard para não ter que digitar isso tudinho novamente, mas eu vou digitar um pedaço dele para vocês terem uma olhada. Por exemplo, vou aumentar essa lista colocando um terceiro item. Aí vocês veem que isso funciona, ou seja, eu estou entrando em Markdown e ele está me devolvendo HTML com markup apropriado. Então agora vamos dar uma olhada no fonte do programa. O fonte do programa eu coloquei, só para simplificar a nossa visualização, está tudo num arquivo só. Então o arquivo HTML não é a maneira apropriada, vocês não devem fazer isso. Isso é só para ficar visível tudo de uma vez e a gente discutir. Então, doctype HTML, que é HTML5, não é? O UTF-8, que é o nosso char7. O título é teste do Markdown, que é o teste principal. Não tem estilo, eu botei aí o style, mas resolvi não colocar nenhuma opção de estilo, não é, de CSS. Depois, se vocês quiserem embelezar tudo, podem colocar margens, fontes, etc. Ou até colocar o Bootstrap, alguma coisa mais sofisticada. Então tá aí o nosso corpo. O que eu preciso primeiro é ter uma parte do corpo cujo ID pode ser por ID, pode ser de outra maneira, mas vamos supor primeiro por ID. Então eu estou colocando toda a área da minha view nesse ID editor. Então tudo que tiver dentro dessa primeira div mais externa, esse container aí, vai ser gerenciado pelo view. Então, vamos ver o script lá embaixo. Eu estou incluindo o Marked, que é o Markdown, que é um editor que traduz aqueles tags do Markdown em HTML para ser visualizado. Então vocês vejam no script, eu estou criando uma variável VM e estou dizendo ela é um view. Estou usando o criador, né, do objeto VUE com V maiúsculo. Então ele vai ter alguns hashes, alguns itens cujos símbolos são importantes. Por exemplo, o EL é o elemento que eu vou usar para ser a minha view. A minha view em inglês VIEW, né? Aí é view em francês VUE. Mas vamos lá. Então o editor com a cerquinha na frente significa que é um ID. Então o editor vai ser meu elemento. Os dados são os dados reativos, ou seja, os dados que quando eu escrever aqui, a view vai receber eles. Então tem um nome que inicialmente tem 3 tracinhos e tem a entrada que inicialmente tem uma cerquinha com um título. Isso vai fazer o caractere bem grande, A1, H1, aliás, desculpa, H1, que é o caractere, o head maior possível. 2 seria H2 e assim por diante. Essa é a definição do Markdown. Computed é um lugar, antigamente isso era usado no Vue, a versão 1 do Vue, existiam os filtros. Não tem mais, tem essa Vue Computed aí. Que é para quê? Para eu criar funções que vão ser usadas para substituir valores na minha view. Então a gente vai ter uma função traduzido,
olhando lá em cima, eu tenho ali, ó, div vhtml traduzido, fecha div. Ou seja, esse vhtml, antigamente, em vez dele, eu usava uma triplo chave, uma chave tripla, e colocava lá dentro algo que eu não quisesse que fosse traduzido. Eu vou explicar melhor depois, certo? Hoje em dia a gente não faz isso. Com o Vue 2, eu tenho que usar esse atributo vhtml e coloco uma função computada que vai devolver o que é que eu quero. Na verdade, o que eu quero é pegar a entrada, que é a minha textiária, vocês olharem lá em cima, ó, o vbind value é a entrada. Esse vbind value significa que tudo que foi introduzido nessa área de texto vai estar nessa variável entrada, certo? Que eu inicializei no data lá embaixo no view, né, como título. Aqui eu ligo ela, e isso é uma ligação bidirecional, vbind. Aliás, essa não, desculpe, o vmodel seria bidirecional. Essa aí é simplesmente o valor dela, que é entrada. E toda vez que houver um evento input, von é para eventos. Por exemplo, em cima eu tenho um botão von clique limpa nome. Ou seja, quando clicar, chame a função, o método limpa nome. A gente vai ver também, logo adiante. Então, continuando. Vamos voltar lá para cima agora e olhar o input type text vmodel nome. Esse vmodel faz a ligação bidirecional, ou seja, toda vez que o nome for alterado, o valor dessa input vai ser alterado e vice-versa. Toda vez que a input for modificada, que eu digitar alguma coisa nessa input, a variável nome, que é filho do data, lá embaixo no view, né, vai ser modificado. O entrada é um pouco diferente, porque eu não tenho vmodel, eu tenho vbind. Mas ela é unidirecional, certo? Eu teria que usar um evento para fazer a devolução, a alteração contrária, certo? Que é o que eu estou fazendo aí. Eu estou usando o atualiza já faz isso. Então, o atualiza é um método, né? Toda vez que ocorrer o evento input, que é modificação da entrada, eu vou rodar o atualiza, que é um dos métodos da minha view aí. O atualiza faz o que? A entrada é o valor, certo? Então ele altera o valor sendo devolvido, certo? Eu poderia fazer algo parecido com outras caixas de entrada. Eu não estou fazendo justamente para a gente usar uma variedade de diretivas do view razoável, certo? Então o computer tem o traduzido, que vai fazer o que? Vai chamar a função marked, que está lá na biblioteca Markdown. Veja que eu estou incluindo dois scripts. Script source marked, na linha de cima, aí no meio da listagem, marked.min.js, que é o Markdown, que é o que traduz esses tags, esse cerquinha, tracinho, essas coisas, como markup HTML. Ele faz a tradução. E estou usando entrada no view vai devolver os dados, certo? Então entrada vai devolver a variável entrada. E os métodos limpa nome, que eu estou simplesmente fazendo nome igual a vazio, e atualiza, que é a entrada, o evento vai passar um target, que é o alvo do evento, é onde aconteceu o evento, e o value, que é o valor desse alvo. Então eu estou fazendo a entrada, é o que está escrito no alvo, certo? Então isso faz a atualização da variável entrada. Uma vez atualizada, ela vai passar a mostrar no lugar correto. Então, vejam bem, em cima eu tenho o input, texto, o model é nome, está associando ele à variável nome. O botão vai limpar, a gente já viu, né? O limpa nome, que simplesmente zera o nome. E mais adiante, eu estou colocando uma div, olá nome. Agora veja que esse nome está com dois colchetezinhos. Se a gente já viu templates antes,
Mustache ou Handlebars, isso é parecido com Handlebars. E é parecido com Angular também. Ou seja, esse nome entre duas chaves vai ser substituído pelo valor da variável nome. Olá, nome, prazer em vê-lo aqui. Depois o textiário é algo parecido, certo? Coloquei o tamanho do texto aí e coloquei uma div para mostrar ele traduzido. Esse traduzido vai chamar o computed, certo? O VHTML, como eu disse antes, vai chamar o computed. E isso encerra a nossa explicação. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação muito rápida, mas que é o suficiente para a gente entender como funciona os primeiros passos com o editor Vue, o framework Vue para editar visualizações no navegador, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como sempre, me deem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e aguardo vocês no próximo vídeo.